Bom dia a todos, bom dia Bom pessoal da dia. live. Eu vou dar os recadinhos de hoje. Primeira coisa é desligar os celulares. E o pessoal da live colocar uma garrafinha de água para no final a gente fluidificar. Eu vou dar os horários que a nossa casa trabalha, de terça e quinta às 8 horas da noite, de sexta às 14, de domingo nós temos 2 horários, das 9 às 10h30. Certo? E de sábado nós temos a evangelização das crianças. Quem tiver criança pode trazer, será muito bem-vindo. E a gente pede para chegar com antecedência para nossos trabalhos, para a gente se harmonizar, para a gente poder assistir a palestra. E a importância da palestra também, a gente assistir, ficar em silêncio, conectarmos. E sempre alguma palavra da palestra é direcionada para nós. E nós temos atendimento fraterno na casa, para quem precisar pode vir conversar com as meninas da recepção, que será orientadas. E a nossa casa vive de doações, né, de bazar e de alimentos não perecíveis. E a gente faz doações de cesta básica para várias pessoas, né? Nós temos ali na frente uma caixinha de doações para colocarmos o nome de pessoas. As pessoas desencarnadas é colocar só o nome e escrever desencarnados. As outras pessoas da nossa família colocar o nome e endereço, né? A nossa casa também tem estudo hoje online, que é bom. Todo aprendizado para nós é uma lição. E nós também orientamos a fazer o evangelho em casa, que é uma proteção para a nossa casa, certo? Quem não souber fazer o evangelho, pedir informações também lá na recepção, que será bem-vindo. E outra coisa que eu vou dar um recado. Sábado nós vamos ter o bazar de Dia das Mães, que alguém puder divulgar nos status, nas redes sociais, será muito bem-vindo. Vai ser um bazar muito bom. Vai ser das 10 às 17 horas. E outro recadinho, domingo não vai haver trabalho, que o bazar vai acabar tarde, até colocar todas as coisas em ordem, domingo vai ficar difícil, tá bom? E eu agradeço a todos, e agora vamos ficar com o Zé para a nossa palestra de hoje. Seja bem-vindo, Zé. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal da live também. Como a Ângela falou, meu nome é José Aparecido, tá bem? Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, né? Nós vamos refletir um pouco sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Só que antes da gente começar, eu vou pedir a vocês, quem se sentir à vontade, que feche os olhos, para a gente poder fazer a prece de abertura. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus e a Jesus, vamos agradecer aos nossos mentores, aos mentores da casa, por esta oportunidade de estudo, de tratamento e de reflexão, para que nós possamos aproveitar cada conversa que nós tivermos aqui, cada palavra, para refletir e procurar melhorar um pouquinho mais o nosso dia a dia, o convívio com as pessoas. Assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, como eu falei para vocês, né, nós vamos continuar estudando um pouquinho o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 93 e o tema é Alegria Cristã. Emmanuel ele começa a reflexão desse capítulo, né, dessa lição, trazendo um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 20. E diz o seguinte, né? Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz: em verdade, eu vos digo que vocês chorarão e se lamentarão, e o mundo se alegrará, e vocês estarão tristes, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Então essa foi a mensagem que Emmanuel tirou do Evangelho de João. E fazendo uma pesquisa
sobre esse pequeno trecho lá no Evangelho, né? O que foi possível compreender? Esse trecho foi no momento em que Jesus estava conversando com seus discípulos, no momento, na semana da Páscoa, quando eles estavam lá em Jerusalém, momentos antes de Jesus ser entregue para os soldados dos sacerdotes, né? Antes de ele ser preso. Então ele conversou, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele, ele conversou com os discípulos e falou essas palavras, né? Então aqui João está mostrando que Jesus ele estava dizendo aos discípulos que eles chorariam, se lamentariam com a sua morte, enquanto o mundo, né, as pessoas que conviviam naquela região ali, eles iriam se alegrar. Por quê? Porque eles não tinham compromisso nenhum com o trabalho de Jesus. Os seus discípulos, no entanto, né, eles, como eles acompanharam Jesus durante todo esse trajeto, durante os 3 anos que Jesus passou, fez a pregação do Evangelho, deu testemunho, deu vários exemplos para as pessoas, né? Curando, mostrando que através do amor, da prática da caridade, era possível mudar de vida, melhorar, se aproximar de Deus. Então Jesus ele veio mostrar que é possível sim a gente se melhorar, a gente conseguir mudar de vida. É isso que Jesus mostrou para a gente ao longo de toda essa caminhada dele, né? E os discípulos, eles confiavam em Jesus, porque Jesus, para eles, Jesus ele era o Messias, né? Sendo o Messias, eles esperavam muito de Jesus até na realidade. Eles esperavam que Jesus fosse formar um grupo, né, de regimento para poder combater os romanos. Essa era a ideia que eles tinham, né? No entanto, Jesus mostrou para eles que não era isso. O plano de Jesus para eles e para o mundo era trabalhar as questões espirituais, era ensinar o Evangelho e mostrar que existe algo além desta vida. Entendeu? Como Messias, o papel dele era esse. E ele sabia também o tanto que ele ia sofrer. E os seus discípulos, eles não entendiam isso daí. E demorou um pouco para eles poderem entender. Na verdade, eles só foram entender no instante que eles viram Jesus ressuscitado, né? Eles entenderam que era aquilo que Jesus queria mostrar para eles e que eles iriam se fortalecer e, se fortalecendo, eles iam dar continuidade ao trabalho de Jesus. Então, Emmanuel continua aqui o texto dizendo o seguinte: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos eles não conseguiam disfarçar a dor e desapontamento, como falei, né? Que eles esperavam algo mais de Jesus, mas esse algo mais era algo terreno. E Jesus veio mostrar que não era esse o caminho que ele ia trabalhar com os seres humanos, principalmente com os apóstolos, né? Como pessoas humanas, eles não entendiam outras vitórias que não fossem as vitórias da terra. Nesse trecho, ele destaca para a gente o quê? Que antes da crucificação, os discípulos eles estavam profundamente tristes, desapontados, porque eles não compreendiam o que estava acontecendo com eles. Como seres humanos, eles esperavam apenas as vitórias que eram visíveis para eles, né? Aí Emmanuel mostra para a gente, né? Ele lembra que nem toda vitória se parece com vitória, né? O que é que ele está querendo dizer aqui, né? Que o que eu já falei um pouquinho para vocês, né? Que o papel de Jesus foi mostrar algo além deste mundo, né? Das coisas deste mundo. Ele veio, ele nos ensinou através do Evangelho, mas ele mostrou para a gente também que existe uma vida além. E hoje, conhecendo o Espiritismo, nós sabemos que a vida espiritual ela é uma vida eterna. Nós apenas vamos trocando de corpos, passando existência por existência, e através dessas existências que nós vamos vivenciando, através dessas experiências, nós vamos nos melhorando um pouquinho cada vez mais. Essa que é a ideia que Jesus ele veio mostrar para a gente, né? E o que era preciso a partir daí? Que nós fortalecêssemos a nossa fé. Fortalecendo a nossa fé, acreditando em Deus,
acreditando em Jesus, né? Através das experiências que nós vamos tendo, nós vamos nos melhorando um pouquinho, cada vez mais. O Evangelho de Jesus, ele não é um livro de sofrimento. Ele não vem mostrar isso aqui para a gente, né? Ele é, sim, um manual de renovação espiritual. Ele apresenta muito mais do que aqueles momentos dolorosos de sofrimento que os seus seguidores vivenciaram. E que ele está mostrando para a gente aqui o quê? E depois que Jesus morreu na cruz, que ressurgiu, né? O que aconteceu? Muitas pessoas passaram a acreditar nas ideias do cristianismo, só que a partir daí começou a ter toda uma perseguição aos novos cristãos. Os novos cristãos sofreram perseguições, os discípulos de Jesus sofreram perseguições, foram mortos, e tudo isso aconteceu por cerca de uns 4 séculos, uns 400 anos. Todos os cristãos eles eram perseguidos, massacrados, né? Até o momento em que o Império Romano aceitou o cristianismo como sendo, a ideia do cristianismo como sendo uma religião oficial. A partir daí surgiu o catolicismo e surgiram outras religiões também fundamentadas no cristianismo. Mas enquanto isso não aconteceu, durante esses 400 anos, muitas pessoas que se diziam cristãs, que aceitavam o cristianismo, acabaram sofrendo e morrendo por conta disso, né? No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento, ela constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Então, o que o Emmanuel está mostrando para a gente aqui? Que todos nós, é natural, ao longo da nossa vida, nós passarmos por algum tipo de sofrimento. Não adianta eu, passando por sofrimento, eu ficar revoltado com Deus. Isso não vai resolver nada. O que eu preciso fazer, diante dessa situação, é parar, é refletir, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo isso na nossa vida, e a partir daí, buscar Deus, né? Através das nossas orações, lembrar que a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Nós temos as pessoas que fazem parte da nossa vida, no entanto, nós temos a presença do plano espiritual que caminha conosco, através dos nossos mentores ou anjos guardiões, dos bons espíritos que caminham conosco também, os nossos espíritos familiares, que sempre vão nos guiar e nos orientar. Nós precisamos saber, compreender que através dessas experiências nós vamos melhorar. É claro que não é fácil entender isso daí, no momento que a gente está passando por esse sofrimento, né? Essas dores, elas representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança, né? Então aqui Emmanuel está mostrando para a gente que a dor ela não é um castigo, ela é uma oportunidade de mudança. É claro que na hora a gente não entende isso, né? Na hora a gente não entende isso, mas quando a gente conseguir refletir, né, em um outro momento em que a gente passar por momentos difíceis, por situações difíceis, aí a gente vai começar a agir com um pouco mais de sabedoria, né? Por quê? Porque nós já temos aquela experiência passada. É claro que não é fácil. Faço por experiência própria, eu sei que todos vocês vivenciam no dia a dia de vocês momentos difíceis, né? Então a gente não pode se afastar de Deus por conta disso. Cada sofrimento pode ser um convite de Deus para que o nosso espírito cresça, amadureça, né? E o Evangelho, portanto, ele não exalta a dor, mas sim a transformação que ela possibilita, desde que seja bem vivida, né? Então, o que Emmanuel está mostrando para a gente aqui? Se você ler qualquer um dos evangelhos, Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, eles apresentam todo um período que Jesus conviveu com seus discípulos, né? Ensinando o seu evangelho, dando exemplos. Então, todo esse período é um período muito rico, né? Tem muitos ensinamentos para nós.
Agora, existe uma pequena parte desse evangelho em que eles mostram o sofrimento de Jesus antes de morrer, a cruz, o sofrimento dos apóstolos, dos discípulos que não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. No entanto, depois, quando eles viram Jesus renascido, né, Jesus vivo, eles entenderam qual era a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não estava com foco apenas nesse mundo, mas no mundo espiritual. Né? No mundo espiritual, essa que era a proposta de Jesus, que nós não nos apegássemos apenas a esse mundo material, mas que nós cuidássemos também da riqueza espiritual. Tem até um trecho do Evangelho que ele fala sobre isso. Não junte para vocês apenas tesouros materiais, mas procure juntar tesouros espirituais. Porque ele fala que o tesouro material, ele se acaba, ele estraga, né? Os tesouros espirituais, eles são eternos. Aquilo que a gente aprende, a gente carrega para toda a nossa eternidade. Essa é a ideia que Jesus veio mostrar para a gente. E se você pegar, quem tiver a oportunidade de pegar o Livro dos Espíritos, no capítulo 5, né? O item 18, ele fala um pouquinho sobre o bem e o mal sofrer. Já que a gente está falando das dores, né? Então, ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia, de modo geral, a todos aqueles que sofrem. Por quê? Porque todas as criaturas sofrem, desde o mais pobre até o mais rico. E são sofrimentos diferentes, mas todas as pessoas sofrem. Né? O que os espíritos queriam mostrar para Kardec aqui, para vir como lição para a gente, é que nós devemos saber sofrer bem. O que significa isso, saber bem sofrer? Eu procurar sofrer sem revolta. E muitas vezes a gente está naquele sofrimento difícil, né? Passando por aquela situação difícil, a gente fica revoltado com Deus, fica revoltado com os nossos anjos guardiões, sem entender as coisas que estão acontecendo nos nossos mentores, né? Mas se nós soubermos passar por esses momentos de dor, né? Nós vamos compreender aquela experiência que a gente está passando e nos tornar pessoas melhores. E aqui ele coloca também que Deus, ele não dá para a gente uma cruz maior, um fardo maior do que aquele que nós conseguimos carregar. Entendeu? E coloca aqui também o seguinte: diante dos momentos de dificuldade, daquelas dificuldades, daqueles fardos que nós carregamos, nós temos alguns caminhos. Um deles é nos apoiar na prece. E Jesus nos ensinou que nós podemos conversar com Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Basta que nós nos recolhamos, né? Pensemos em Deus e pedimos, a partir daí, auxílio para podermos encontrar uma solução para os nossos problemas. Essa é uma condição que a gente consegue fazer. Pede ajuda de Deus. Jesus, ele disse para a gente ainda: vinde a mim todos aqueles que estão sofrendo, né? Que estão passando por dificuldade, que eu vou aliviar vocês. Então, se a gente está passando por um momento difícil, pede ajuda de Deus, de Jesus, dos nossos mentores, dos nossos espíritos familiares, que eles vão nos guiar, vão nos orientar, vão mostrar um caminho bom para a gente poder encontrar essa solução, né? Não é interessante pedir que Deus afaste as dificuldades da nossa vida, porque senão a gente não vai ter experiência nenhuma. Passar essa vida sem ter nenhuma dificuldade, nós não teremos nenhuma experiência, né? A gente vai sair daqui da mesma forma como a gente chegou. Agora, se nós soubermos vivenciar os nossos sofrimentos, as nossas experiências, isso vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa fé, e nós vamos conseguir sair dessa existência pessoas melhores, espíritos melhores. Vamos lá, continuando aqui. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ele ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substância perigosa em mãos infantis. Então aqui
Emmanuel está mostrando para a gente o quê, né? Jesus, ele veio, ele nos ensinou diversas coisas através do seu evangelho, ele serviu de exemplo para a gente, né? Tudo isso ele nos ensinou que nós devemos viver a nossa vida, procurar viver a nossa vida em uma ordem natural. Para quê? Para a gente conseguir, ao longo da nossa vida, adquirir conhecimento, adquirir experiência e melhorar, como está sendo dito, como eu já falei para vocês. Então nós temos que entender o quê? Que o sofrimento, a disciplina e o esforço que nós temos que fazer na nossa vida fazem parte de todo o processo do nosso crescimento. Todas as pessoas precisam passar por isso, né? E a vida terrena, ela funciona como uma escola, né? A Terra, o convívio aqui, é uma escola. Esse mundo, né, de acordo com o que está sendo dito no Evangelho segundo o Espiritismo, né, é um mundo de provas e expiações. Então, nós temos que entender a nossa vida aqui como uma escola, onde você vai passar por diversos tipos de experiência, né, e se você conseguir aprender com essa experiência, todas as outras que vierem vão te fortalecer cada vez mais. E é importante a gente entender aqui nesse momento também que nessa vivência, em toda essa experiência que nós passamos, nós não estamos sozinhos. Não é nem nós estar sozinhos. Nós temos todo o plano espiritual que está caminhando, pode caminhar a nosso favor, ou pode caminhar também para nos conduzir para lugares mais difíceis, né? Por isso a nossa sintonia com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, né, é muito importante, através das nossas orações e das nossas atitudes diárias. Tá? Por quê? Porque se eu me afasto de Deus, outros espíritos vão se aproximar de mim. E aí vão me levar para outros caminhos que não são interessantes. Ok? Por esse motivo, Jesus reservou o trabalho, os sacrifícios aos companheiros amados, para que eles não se perdessem nas ilusões do mundo e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Então, o que Emmanuel está mostrando para a gente aqui? Né? Que quando Jesus veio nos ensinar, através do seu evangelho, né, ele não disse para a gente que a gente tinha que ficar em casa paradinho, sem fazer nada, sem fazer sacrifício nenhum. Muito pelo contrário, ele orientou que nós devemos sempre estar dispostos a servir. O que é o serviço? É o trabalho, né? Buscar sempre mais, não estagnar, porque se eu parar, entendeu? Eu não consigo evoluir. Então, através dessa busca, desse trabalho, desse sacrifício, foi onde ele conseguiu mostrar para os seus discípulos que eles deveriam estar sempre dispostos a auxiliar a todas as pessoas que necessitassem. Tanto é que depois que Jesus foi crucificado, né, depois que os discípulos entenderam o que realmente eles tinham que fazer, eles fundaram lá a Casa do Caminho, próximo de Jerusalém, e lá eles davam assistência às pessoas necessitadas. Entendeu? Então, teve discípulos que ficaram trabalhando nessa Casa do Caminho, outros discípulos eles foram pregar o Evangelho em outros locais da região onde eles viviam. Ok? Então, Emmanuel afirma nesse parágrafo que para que o ser humano consiga crescer espiritualmente e se libertar das ilusões do mundo, ele precisa se ocupar de coisas úteis, de coisas instrutivas, de trabalho, de esforço, de sacrifício, precisa se instruir, precisa estudar, entendeu? Eu não posso parar. Tá? Aqui a gente sempre orienta, né, que pelo menos uma vez por semana nós façamos em casa o Evangelho no Lar. Como você faz o Evangelho no Lar, você está se instruindo, você está estudando. Né? E aí, é claro que você tem possibilidade de buscar muito mais ensinamento do que apenas o Evangelho no Lar. Mas todos que estão ali no seu lar, sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas, elas vão aprender com aquele momentos de estudo que você tem aí. Que seja 15 minutos, meia hora de estudo, vai te auxiliar. Depois nós vamos buscar mais, sempre mais. Seja o ensinamento do Evangelho,
seja outros tipos de estudo, porque nós temos aqui também a escola, ela oferece para a gente muito mais situações de aprendizado. E nós temos que aceitar esse desafio e buscar isso daí. Hoje em dia, nós temos muito mais facilidades. Tem cursos que nós podemos fazer pela internet, online, né? Para nos aprimorarmos. Quando a gente fala aprimorar, não é apenas um aprimoramento religioso, espiritual, mas um aprimoramento pessoal, profissional. Eu tenho que procurar ser melhor em todos os lugares em que eu estiver. Seja aqui na religião, seja no convívio com a minha família, seja no meu trabalho. Eu preciso procurar ser cada vez melhor para eu servir melhor, para eu aprender mais no convívio com as pessoas. Né? E Emmanuel finaliza esse texto dizendo assim: eis porque a alegria cristã ela não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então ele mostra para a gente aquilo que nós vamos passar por momentos de dificuldade ao longo da nossa vida, ou como estudiosos do Espiritismo, nós sabemos que todos nós passamos por diversas existências. Tá? O nosso espírito ele é imortal, ele não se acaba com a nossa morte. No entanto, nós temos várias vidas, nós passamos por várias vidas, e essas vidas que nós passamos, elas vão nos proporcionar diversas experiências e vão nos ajudar, vai ajudar o nosso espírito a se fortalecer e a aprender cada vez mais e a evoluir. Esse é o nosso objetivo. Né? E aí, cada momento de dor, cada momento de sofrimento que nós passamos, né, ele vai nos ajudar a crescer cada vez mais. É claro que nem sempre é fácil entender isso daí. Né? Porque às vezes quando a gente passa por um momento de doença, por um momento, por exemplo, de desemprego, alguma coisa que aconteceu com alguém da nossa família, nem sempre a gente consegue entender essa situação no instante que a gente está vivendo. Mas, se nós não nos afastarmos de Deus, se nós caminharmos de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, devagarzinho a gente vai entendendo cada situação e isso vai nos tornando pessoas melhores. E faz com que nós, diante das dificuldades, nós possamos agir com sabedoria, entendeu? Com inteligência, não de maneira mais tranquila, mais equilibrada. Né? Porque se você for ver, por exemplo, Jesus quando estava passando por todo esse momento de tribulação, né? Ele estava vivendo momentos de dor, sim. É claro que era Jesus que estava passando tudo isso, né? Ele era um espírito muito mais fortalecido do que nós. Mas, em momento algum, ele culpou Deus por conta disso. Ele falou alguma coisa de mal contra alguém. Pelo contrário, ele sempre, pelo que diz nos evangelhos, ele pedia a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. Ele sabia que aquilo ia fortalecer ele, ia ajudar o espírito dele a se elevar cada vez mais. E ele tinha que ser exemplo para as pessoas. E nós, aprendendo isso daí, a partir do instante que a gente conseguiu aprender, nós temos que ser exemplo também para as outras pessoas que caminham conosco. A gente sabe que não é fácil, né? Mas é necessário refletir um pouco sobre isso. Então, um resumo do texto, né, mostra para a gente o quê? Esse texto ele apresenta uma visão madura da espiritualidade cristã, mostrando que a alegria verdadeira ela não está em evitar as dificuldades. Nós temos que, quando ela surgir, nós temos que saber como lidar com ela. Com sabedoria, com inteligência, como foi dito, mas procurar compreender que essas dificuldades, esses sofrimentos, eles vão nos ajudar a moldar o nosso espírito, né? Para que ele se fortaleça cada vez mais na eternidade, que esse é o objetivo de todos nós. Deus quer todos nós
todos nós consigamos evoluir e se aproximar cada vez mais dele. Né? Essa que é a ideia. Ok? Para finalizar, eu vou ler aqui para vocês um trechinho de uma poesia. Tá? É uma letra de uma música chamada Aceita. Né? Essa música, quem pesquisar na internet, eu já ouvi várias vezes, de uma cantora chamada Elizabeth Lacerda, que diz o seguinte, né? Aceita a própria vida buscando melhorá-la. Abraça a todos que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou para cada um de nós, procura acatar os ensinos dessa aprovação. Né? Ser fiel a ti mesmo, segue, serve e não teme. Nada exige das pessoas. Trabalha. Né? Não condene, constrói. Se você se aceitar como você é, Deus te fará feliz. Então, nós temos que nos aceitar, temos que procurar nos amar. A partir do instante que Jesus ele deixou para a gente isso daí. Nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Se eu não me amo, né, eu não consigo enxergar Deus nas outras pessoas e fazer aquilo que eu preciso fazer. Ok? Então, eu agradeço a vocês, agradeço o pessoal da live pela atenção, né? Espero ter contribuído aí para ajudar um pouquinho mais no dia a dia de cada um, através dessas palavras que não são minhas, são do Emmanuel, né? A ideia aqui é só tentar interpretar da melhor forma possível. As vibrações, você vai fazer, então, vamos ir. Vamos elevando nossos pensamentos a Deus, vamos elevando nossas vibrações com muito amor e carinho para todo o nosso planeta Terra. Amor e carinho para esses planetas que estão em guerra, que eles consigam se harmonizar e acabar com essa guerra. Uma vibração de amor e carinho para os moradores de rua, para os asilos, para os hospitais, pelos orfanatos. E que a espiritualidade leve uma vibração de amor e carinho, aonde seja, no lugar que seja mais necessitado. Só temos a agradecer que assim seja, graças a Deus. Agora vamos finalizando nossos trabalhos de mundo, agradecendo essa Casa do Caminho, que nos auxilia com muito carinho, que nos apoia. Toda a espiritualidade que esteve presente hoje em nossos trabalhos. E todas as pessoas que estiveram aqui à procura de um acalento, que elas tenham saído melhores que ter chegado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.